Oi, tudo bem? Tá tudo jóia? Então, galerinha, eu joguei essas fotos para informar que eu vou dividir esse vídeo. Eu poderia até refazer para diminuir, só que eu achei que esse meu vídeo que eu fiz tá com um contexto muito bom. E se eu apagar, eu vou perder algumas informações. Por isso eu vou repartir o vídeo no meio, tá bom? Eu espero que vocês assistam esse e o outro. Então vai ter o lado A e o lado B, tá bom? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou dar um papinho retinho aqui para quem é pensionista, aposentado e que tem seu dinheirinho mensalmente. Eu vou dar uma dica, um alerta, o que aconteceu comigo, o que acontece comigo, o que eu vivo. Primeira coisa, para quem não me conhece, meu nome é Jailde. Eu tenho um programa, um canal aqui no YouTube, Coisa da Jade. É sobre mim mesmo, sobre minha casa, sobre o que eu faço, comida, tudo. Roupa, brincadeira, meu dia a dia, tá. Ok. Então é conversa, fofoca, é vida, é tudo. Eu posto tudo um pouco. Não sou ainda engajada no YouTube, porque falta inscritos no meu canal. E se você pudesse aproveitar essa forcinha, poder curtir meu canal agora, se inscrever, estar sempre no meu canal, porque o que eu vivi e tiver aproveito, uma dica, um conselho, eu sempre vou estar postando aqui, tá bom? Então, meu nome é Jailde, eu sou casada, tenho 3 filhos, sou casada 2 vezes. Uma primeira vez eu fiquei viúva e agora estou casada de novo. Estou casada com meu primeiro namorado. É uma história bem bonita também. E então, assim, se eu sou viúva, eu acabo sendo pensionista. Eu consegui receber a pensão quando eu era viúva, porque eu não sou mais viúva, né? Porque eu sou casada, sou novo casamento, vou fazer 17 anos de casamento, então não sou mais viúva. Já fui viúva, deixando com 2 órfãos. A minha filha tinha 11 anos e meu neném tinha 2 meses e 2 dias, quando o pai dele faleceu. E foi uma luta muito grande, também um casamento muito duradouro, os altos e baixos e alto, nível, médio, todas essas coisas. Teve um casamento de 2 crianças jovens, ficamos adultos, separações, racha, amor, muito amor, brigas, muitas galhas, meu casamento, então fui muito chifruda, mas é uma história à parte que posso contar depois também, se vocês estiverem interessada, porque é um aprendizado muito grande que eu até levo para minha vida hoje para não cometer os mesmos erros, ou tentar aprimorar e melhorar, e tô conseguindo, graças a Deus. Hoje eu tô com um casamento sólido, um casamento de amor, um casamento de respeito, não tenho galha, não recebo galha. E o primeiro eu colocava a mão no fogo e me queimei. Hoje eu aprendi que não se deve colocar a mão no fogo até que o ato aconteça, entendeu? Mas graças a Deus, eu creio que eu não tenho galhas, tá bom? Mas se tiver, é ele com Deus, não é comigo, é com o Senhor. E ele sabe disso e eu também. Se eu der guerra nele, eu sei que também é comigo e com Deus. E qual a resposta que ele dará, o meu Deus, certo? Mas também a conversa nossa hoje não é essa. A conversa é assim, informar que já fui viúva, quando eu deixei com meu esposo, na época, o Orlando Souza Biano, onde eu fui casada quase 13 anos com ele, juntos.
Ele faleceu novo, com 29 anos. Com 29 anos ele faleceu, morto, vítima de tiros. Também muito triste, uma pessoa muito boa, embora eu recebi muitas galhas dele. É um excelente pai, um excelente marido, embora tendo muitas galhas que eu tive, mas foi um excelente marido até o dia dele morrer. Não estava mais junto com ele por causa dessas galhas. Dei a permissão dele viver lá de fora, de viver lá de fora, e muitas vezes eu vejo isso que quando a gente comete um adultério, a gente procura o salário do pecado, né? Mas tem muita coisa para contar de experiência de vida que eu tenho que eu tive com o Orlando. Coisas boas, coisas muito boas, de trabalho, de união, de amizade, de amigo, de filho, de pai, de mãe, de companheirismo. Embora tendo aquelas galhas, muitas galhas, que foi a falha muito grande no nosso casamento. E ele, no dia 2, ele teve a vida tirada, né? Por 5 criminosos, 5 maloqueiros, 5 bandidos, 5 noias, 5 fila da merda, que tirou a vida do pai dos meus filhos. Um excelente pai. Não tenho o que falar como pai. E ali eu fiquei com 2 crianças. Uma menina de 11 anos que ele amava, que ele fazia de tudo para essa criança. E um neném de 2 meses, que ele estava começando a aprender a amar, porque ele estava na gandaia lá fora. E então ele não tinha muita proximidade, 2 meses, porque a gente não estava junto. Mas mesmo assim, Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele abriu as portas para mim, que a família dele, embora que eu tenho hoje muita tristeza com a família dele, porque são uns 22 anos que eu não tenho nenhum contato com a família dele. Uma história tão linda que eu tive que nós construímos o Orlando, naquela família. Hoje não tem história. E hoje meus filhos são invisíveis para aquela família, mesmo morando próximo deles. Principalmente a minha filha, que mora no mesmo quintal de um terreno nosso, meu e do Orlando, com escritura e tudo. Mas também não estou para falar sobre isso, sobre uma racha que teve depois de 2 anos de morte. Muito triste. Mas também ainda não estou para contar essa história ainda. E também não estou preparada. Mas naquele tempo, no dia 2 que eu perdi o Orlando, eu perdi minha vida, eu perdi meu chão, eu perdi minha vaidade, eu perdi meu alicerce, perdi tudo. Mas Deus foi tão bom que no dia eu falei assim para Deus, que será de mim? Como que eu vou criar essas 2 crianças agora? Eu também estava desempregada na época. Como vai ser? Tudo bem, eu vou me arrumar, eu vou correr atrás. Mas e os meus filhos? Como vai ser agora sem o pai dele, que tá ali com todas as falhas que ele teve, que nós tivemos? Ele estava ali presente na minha vida, não deixando faltar nada para nós. Como que vai ser? E aí eu tava subindo para casa dos pais dele, né? Nesse dia com meus filhos. Aí eu fui parada por Deus, uma pessoa que eu nem conheço, nunca viu. Aí ela falou assim: posso te dar um bilhetinho? Que era coisa de Deus. Falou assim: ó, Deus mandou te avisar para não te preocupares, porque os pães chegarão na sua casa e nunca faltará
um pão para os seus filhos, para você e para os seus filhos. Sossega. E ele falou assim para mim. E ali eu me senti maravilhado por Deus, maravilhado por Deus. E ali era um sábado, uma santa, e todos de 2 meses tinha uma santa ceia. Eu era já evangélica, tinha uma santa ceia lá na matriz. E eu cheguei lá na matriz e a palavra foi sobre a viúva. E foi assim, Deus trabalhando comigo grandiosamente, Deus estava ali para me ajudar. E ali eu senti a presença de Deus totalmente na minha vida. E teve toda a palavra, quem conhece sabe, a palavra da pobre viúva que não tinha nada, mas tinha uma pessoa cuidando dela. Deus colocou um mensageiro cuidando dela para dizer que nunca ia faltar nada. Mandou ela preparar duas cumbucas para colocar a farinha e o azeite, e ali ia se transbordar. E Deus prometeu para aquela viúva que nada faltará. Nada faltará naquela casa, nada mais faltará. E aí Deus é lindo. E aí foi momento também da oferta, aquele aprendizado que 2 moedas foi o melhor do que de todas as coisas que ele tinha, de todas as coisas que ele ganhava, de todas as pessoas, que as pessoas que levavam lá não interessavam para Deus, porque aquelas 2 moedinhas que foi colocada no altar, isso sim foi mais importante para Deus, porque Deus conhecia o coração daquela pessoa, na palavra de Deus. E ali eu fiquei assim, ó, espremidinha, miudinha, porque naquela época eu também culpava muito a Deus, porque eu tinha perdido uma pessoa tão importante da minha vida. E eu tinha perdido no contexto da minha. E ali eu vi que eu perdi há muita coisa. E eu orava para Deus, muita coisa. A morte, porque levou, porque eu não estava mais casada com ele, porque eu não briguei com ele, porque eu não briguei assim como uma esposa para trazer ele de volta para a tua casa. Então tinha muitas dúvidas. Então eu cobrava muito por Deus, para Deus naquele momento. E Deus ali não se importou com as minhas cobranças. Deus cuidou, Deus mostrou, Deus deu, Deus falou na palavra, Deus mandou seu mensageiro e Deus deu toda a providência do mundo para mim. Que foi aí que o irmão dele pagou o velório, pagou o enterro, e na carteira do Orlando tinha um pagamento que ele tinha recebido de uma perua que ele vendeu, porque ele estava trabalhando de sócio de uma perueiro, naquela época era perueiro, e ele não queria mais ficar como trabalhar como perueiro. Então ele conseguiu vender e ele tinha um dinheiro, e era R$500 que tinha na carteira dele. E naquele R$2.500 era como fosse uns 2.000, assim, um valor de, tipo hoje uns 10.000, sabe? Muito dinheiro. Não para rico, mas para pobre mesmo. Era um salário bom, era um dinheiro bom que tinha ali. E ali ele tinha dinheiro na carteira dele, uns R$500. Aí eu falei, você vai ficar pro enterro, né? Vamos cuidar do enterro, vamos fazer tudo. Mas eu não precisei também mexer em nada no enterro dele. Os irmãos dele pagou, principalmente o irmão dele no meio pagou tudo. E mandou enviar aquele dinheiro para mim, que seria pro meu sustento, porque o irmão dele nunca deixou faltar para casa dele. E ali eu fui honrada por Deus de novo, que Deus deu aquele dinheiro para mim dar o primeiro socorro para minha casa naquele momento.
E ali depois falou assim: e agora? O que vai ser? E aí teve uma proposta lá da família dele mesmo, que ele tinha uma pessoa que trabalhava na advocacia, se ofereceu de mandar todas as coisas para a advogada dele, para me ter o meu salário de pensão. E eu não conhecia essa pessoa. E ali eu fui com medo, com brioco. Sabe aquele medo no brioco? Não cozinho mesmo. Sabe aquela dor? E agora? Vou mandar tudo sem eu conhecer a pessoa, sem eu conhecer as histórias, sem conhecer coisa. E ali eu fui conhecendo quando eu entreguei. Ó, aí ele falou assim: ó, eu trabalho na advocacia, Maxiel é o nome dele. Trabalhando de advocacia, a mulher é boa, a advogada é boa. Você só me dá todas as coisas, a carteira dele, tal, e a gente vai ver o que a gente pode fazer com isso. E eu entreguei cegamente, confiando numa pessoa que eu não conhecia, estruturada assim, mandada pela família dele, beleza. Mas nem a família dele conhecia esse trabalho também dele. Foi a cega mesmo, foi Deus fazendo as coisas. E ali foi Deus me abençoou com uma bela de uma advogada, porque ele veio aqui e falou, voltou: eu preciso disso. Vixe, meu amigo, eu não tenho. Principalmente onde ele trabalhou, porque tinha fechado. Já estava falida. Estava meio que falida. O sócio tinha rachado. Eu gosto de lá, mas o sócio tinha rachado, ele já tinha saído de lá. E lá ele tinha uma amante. Essa amante tem uma irmã também lá trabalhando, e ela que mexe com isso. E com certeza não iria me ajudar, mas Deus mandou eu se aquietar. Aí ele falou assim: não, pode deixar que eu vou atrás de quem pode. Aí foi atrás do irmão dele, pediu pro irmão dele pedir. E o irmão dele conseguiu, porque tinha acesso, porque até o irmão dele já colocado ele, tinha dado indicação para ele trabalhar lá, né? E o Orlando, ele era bem trabalhador nessa firma, se estragou por causa dessa amante, tanto que foi mandado embora por causa dessa amante. Uma das amantes, né? Foi mandado embora porque ele era excelente trabalhador. Até então ele não tinha. Ele entrou como auxiliar de almoxarifado e saiu de lá como comprador júnior. Muitos anos trabalhando. Um dos melhores funcionários que ele teve. Só que a partir do que a empresa descobriu que ele estava avacalhando, pegando uma secretária, que a conversa foi pegar uma secretária de lá, de menor ainda, ele teve que ser mandado embora. Então ele estragou a vida dele, o profissional dele ali. Mas mesmo assim, as pessoas gostavam muito dele. Muito, um excelente trabalhador. Só tinha mandado embora para não atrapalhar. Não atrapalhar a empresa. Nessa época. Na época dele. E aí conseguiu. A irmã da menina mandou tudo. E aí ele estava trabalhando, o último emprego que ele estava trabalhando era de manobrista, um salário caído, que ele recebia naquela época ele recebia uns 2.000, então ele tinha que receber, na manobrista ele abaixou um salário mínimo, não lembro, 2.000 qual o salário que foi, só que ele recebia bem nessa empresa. Então ele fez até outra carteira com um valor menor, mas tudo é registrado, né? Quando se registra, tudo é marcado lá no governo, certo? E aí, o que acontece? Vamos lá, que eu ainda vou chegar aí, que eu quero informar para vocês aprenderem um pouco. Que Deus foi maravilhoso comigo. O Maxiel falou assim: olha, a minha patroa vai fazer o seu caso. A gente conversou muito pouco por telefone, não tinha muita notícia não, mas quando ele ligava para mim, ele dava muitas notícias alegres para mim, parecia que ser a minha melhor amiga.
E aí ele falava assim, olha, a minha advogada, ela conseguiu fazer o melhor para a sua pensão. Ela foi atrás dessa empresa, das duas empresas, de todas as empresas